Beta-oxidação. Nós vamos verificar que a beta-oxidação é um dos estágios da oxidação completa dos ácidos gráficos. Por ela é produzido acetilcoenzima A, que entra no segundo estágio. A acetilcoenzima A, então, vai participar do ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo permite a produção de CO2 e de elétrons que são liberados por ele. Esses elétrons eles são transportados por transportadores específicos e nesse caso nós temos o NAD e o FAD que transportam esses elétrons para o terceiro estágio, que é a cadeia transportadora de elétrons, a qual eles entregam esses elétrons e quando isso acontece, ocorre a produção de água e ATP. Só depois de ter passado por esses três estágios é que de fato ocorreu a oxidação completa dos ácidos gráficos. No entanto, o nosso foco agora é a beta-oxidação. Nós vamos ver que a primeira etapa da beta-oxidação, os ácidos gráficos eles sofrem uma remoção oxidativa de sucessivas unidades de 2 carbonos na forma de acetilcoenzima A. E esse processo ele começa pela extremidade carboxila da cadeia acil-graxo. Essa extremidade aqui. Começando por aqui, o próximo carbono ele é denominado de carbono alfa e o outro, o carbono beta. Então, o processo, a primeira quebra acontece aqui. Por isso o nome beta para o processo que nós vamos conhecer. Para que nós possamos entender, então, como que a beta-oxidação acontece, eu vou trazer um exemplo da oxidação do palmitoil coenzima A, que é um ácido gráfico com 16 carbono. A primeira reação que vai acontecer aqui é uma desidrogenação. O que é uma desidrogenação? Vamos lembrar. É uma reação que retira hidrogênio da molécula. Ou seja, envolve aí a perda de elétrons por essa molécula. É o contrário da hidrogenação. A consequência disso é que essa molécula que perde esses elétrons, ela fica o quê? Oxidada. Ou seja, nós temos aqui uma reação de oxidação. Agora sim, nós entendemos o nome do processo. É uma beta-oxidação, porque o primeiro passo para que ela aconteça é uma oxidação. Nesse processo, então, o que nós vamos verificar como primeira reação que está acontecendo aqui? A desidrogenação da acilcoenzima A graxo vai produzir uma ligação dupla entre os átomos de carbono alfa e delta, produzindo com isso um trans-delta-2-enoil-CoA. Essa reação ela é catalisada pela acil-CoA desidrogenase. E quando ocorre a transferência desses elétrons que foram removidos aqui, eles são capturados pelo primeiro aceptor de elétrons que vai participar dessa reação, que é o FAD. Nesse caso, esse FAD ele é reduzido a FADH2. Quem é o trans-delta-2-enoil-CoA? Olha aqui, se nós olharmos bem, aqui nós temos a dupla ligação, só que essa dupla ligação faz com que a gente tenha uma configuração trans nessa molécula. Então, vamos lembrar, normalmente os ácidos gráficos insaturados, eles têm configuração cis. Essa reação, então, quando ela é catalisada pela desidrogenase, ela permite, então, a formação dessa dupla ligação e o aparecimento dessa configuração, que agora é uma configuração
trans. Delta 2 por quê? Vamos lembrar. A insaturação, ela está entre o carbono 2 e o carbono 3. Por isso, delta 2. Esse novo composto, então, ele vai sofrer a ação da enoilcoenzima A hidratase. E o que essa enzima faz? Ela adiciona água a essa dupla ligação, fazendo então com que a molécula ela fique hidratada. E dessa forma, ela forma o L-beta-hidroxiacilcoenzima A, que esse, por sua vez, vai sofrer a segunda desidrogenação da beta-oxidação. Nós vamos verificar então que esse componente ele sofre outra desidrogenação para formar então agora o beta-cetoacilcoenzima A. Nós vamos verificar que quem catalisa essa reação é uma outra desidrogenase, a beta-hidroxiacilcoenzima A desidrogenase. Só que agora o aceptor elétron dessa segunda desidrogenação é o NAD, que vai ser reduzido a NADH com a liberação aí de um H+. Na quarta etapa, então, da beta-oxidação, nós vamos verificar a acilcoenzima A, a aciltransferase, conhecida aí como tiolase, ela vai promover a reação onde a beta-cetoacilcoenzima A vai ser convertida em coenzima A. Essa coenzima A é uma coenzima A livre e junto com os dois carbonos da extremidade carboxila do ácido agráxico vai formar aí a acetilcoenzima A. O que nós verificamos? Nós temos aí a primeira acetilcoenzima A formada a partir do palmitoilcoenzima A, que tem 16 carbonos. No entanto, a molécula ainda tem 14 carbonos. A beta-oxidação, então, ela vai ocorrer em ciclos e esse ciclo ele vai se repetir mais 7 vezes da maneira que foi demonstrado aqui para vocês. Então, vamos ver. Aqui nós estamos vendo ainda 7 passos da beta-oxidação que vão ser necessários para que ocorra, então, a quebra completa de uma molécula de palmitato nas 8 unidades de acetilcoenzima A, que vão ser resultado aí dessa beta-oxidação do palmitoilcoenzima A, que tem 16 carbonos. Então, resumidamente, o que nós temos? A beta-oxidação, como nós vimos aqui, então, ela é composta por 4 etapas bem definidas, que são elas. A primeira, a formação de uma dupla ligação trans entre o carbono alfa e o carbono beta pela ação da desidrogenação. Nós temos a segunda etapa, que é uma hidratação dessa dupla ligação. E aí nós vamos entender que para que ocorra a entrada de uma molécula de água, é necessária que a molécula ela esteja na sua configuração trans. E a terceira etapa, que seria uma nova desidrogenação, né? Agora dependente de NAD, porque a primeira ela foi dependente de FAD. E por fim, de fato, o evento de quebra, ou seja, a clivagem da ligação entre o carbono alfa e o carbono beta, que é catalisada aí pela tiolase, formando as moléculas esperadas desse processo, que é a acetilcoenzima A, e o novo acil-CoA, com 2 carbonos a menos, vai repetir o ciclo quantas vezes forem necessárias. Para nós termos uma noção sobre o rendimento de ATP do palmitoilcoenzima A, quando ele passa pelos 3 estágios, ou seja, pela oxidação completa desse ácido, quanto de fato de rendimento de ATP esse palmitoil ele vai produzir. Se nós olharmos aqui, a oxidação completa do palmitoil vai liberar 108 moléculas de ATP.
Ou seja, um ácido gráfico, ele é muito exergônico, libera uma grande quantidade de energia. A oxidação dos ácidos gráficos, como nós vimos ali anteriormente, se refere a ácidos gráficos saturados, aqueles ácidos gráficos que são constituídos apenas de ligações simples. Só que nós sabemos que a maioria dos ácidos gráficos nos triacilgliceróis e fosfolipídios de animais e plantas é insaturado. Essas ligações, elas estão na configuração cis. E sendo assim, elas não podem sofrer a ação da enoil-CoA hidratase. Lembra que eu falei que para que ocorra a adição de água, é necessário que a molécula esteja na configuração trans? No entanto, nós sabemos que os ácidos gráficos, eles estão normalmente na configuração cis. Nesse caso, duas enzimas, elas são auxiliares nesse processo e aqui elas vão ser necessárias para que a beta-oxidação dos ácidos gráficos insaturados aconteça. Quem são essas enzimas? Uma isomerase e uma redutase. Então, vamos trabalhar um exemplo aqui para que nós possamos entender a ação dessas enzimas. Aqui nós temos o exemplo de um ácido gráfico monoinsaturado. Como exemplo, então, nós vamos trabalhar com o oleato. O oleato, ele entra na mitocôndria como oleio coenzima A e ele é um ácido gráfico com 18 carbonos, sendo que ele possui uma insaturação, por isso ele é monoinsaturado, e essa insaturação ocorre entre o carbono 9 e o carbono 10, aqui representado. Nós vamos observar, então, que esse oleoil coenzima A, ele passa 3 vezes pelo ciclo da oxidação dos ácidos gráficos para produzir, nesse caso aqui, 3 moléculas de acetilcoenzima A. Esse processo vai acontecer como nós vimos anteriormente. Porque até então nós não temos nenhum problema, porque aqui nós temos os carbonos saturados. Nesse processo, então, nós vamos verificar que ainda resta, para que sofra a beta-oxidação, uma molécula com 12 carbonos, e essa molécula nós vamos verificar que ela está na configuração cis, e aí então nós temos um cis delta 3 do decenoil-CoA, que por sua vez, por conta dessa ligação dupla na configuração cis, vai sofrer agora a ação da isomerase, a delta 3,2 enoil-CoA isomerase. Se nós observarmos aqui, o que ela faz? Ela converte essa configuração cis em uma configuração trans. E essa é uma reação reversível. E com isso agora nós temos um trans delta 2 do decenoil-CoA. Estando agora na configuração trans, a molécula ela já pode sofrer a ação da hidratase e aí o mecanismo segue como explicado anteriormente para os ácidos gráficos saturados. Mas agora, e se houver mais de uma ligação dupla? Bom, nós vamos trabalhar então aqui como exemplo o ácido linoleico, que é um ácido poliinsaturado com 18 carbonos, sendo essas insaturações ocorrendo entre o carbono 9 e o 10 e entre o 12 e o 13. Nesse caso, na mitocôndria, ele entra como linoleoil-CoA cis delta 9, cis delta 12. Ele vai sofrer então a ação da beta-oxidação e essa ação vai fazer com que ocorra a liberação de 3 moléculas de acetilcoenzima A, como nós vimos anteriormente. Porque até aqui
todos os carbonos são saturados. Então, o processo vai ser como foi visto para ácidos gráficos saturados. Como resultado dessa reação, nós ainda temos uma molécula com 12 carbonos. E nela nós temos a configuração cis agora entre o carbono 3 e o 4 e o carbono 6 e 7, como visto aqui. Essa molécula aqui vai sofrer a ação da isomerase, como nós vimos no monoinsaturado, ou seja, a delta 3, delta 2 enoil-CoA isomerase vai converter essa ligação que está na configuração cis para uma configuração trans. Nós temos agora um trans delta 2 cis delta 6. Com o aparecimento, então, dessa primeira configuração trans, segue mais um ciclo, porque agora a molécula pode sofrer mais uma hidratação, e aí nós temos mais uma molécula de acetilcoenzima A sendo formada. Agora nós ainda temos uma molécula com 10 carbono e a segunda configuração cis aqui, nós vamos ver que ela vai sofrer agora a ação de uma redutase, que vai ser a enzima 2,4-dienoil-CoA redutase. Essa enzima, para que ela catalise essa reação, ela precisa do NADPH, o qual vai ser oxidado a NADP, e agora nós temos um trans delta 3 aparecendo aí como resultado dessa reação. Nesse caso agora, nós temos a ação de uma isomerase, a enoil-CoA isomerase, que produz isômeros, e nesse caso, esse trans delta 3 vai ser convertido em um trans delta 2, que dessa maneira agora, ele segue no ciclo da beta-oxidação, como normalmente nós vimos lá nos ácidos gástricos saturados. E aí nós temos aí a síntese de mais 5-acetilcoenzima A, resultante desse processo, ou seja, a oxidação de ácidos gráficos poliinsaturados. Dessa maneira, então, nós observamos como que ocorre a beta-oxidação em ácidos gráficos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados.